água é a tua, não, né? É a tua? Essa água ou é essa que está na mão da Vera? Não é tua? Desejamos a todos uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, Sebastião Camargo, de Três Lagoas, que mais uma vez nos visita para nos dar o prazer da sua palavra. De segunda a sexta, nós temos nesta casa, das 8 às 11, das 14 às 17, o atendimento fraterno. As pessoas que precisam tomar um passe, ou de uma orientação com base naturalmente na doutrina espírita, nós temos aqui, como disse, de segunda a sexta, das 8 às 11, das 14 às 17, pessoas preparadas para isso, tá? Amanhã é quarta-feira, nós temos o trabalho dedicado às pessoas com depressão. É um mal que acomete a maioria das pessoas, se não gravemente, pelo menos transitoriamente. E nós temos aqui um trabalho de natureza espiritual, naturalmente, para auxiliar estas pessoas. Começa às 2 da tarde e nós aguardamos aqueles que necessitam. Nós temos, como toda terça-feira, nós temos o nosso pãozinho, que estará exposto ali fora, e como nós estamos num número um pouco reduzido hoje, certamente por causa desse tempinho de chuva, quem puder, ao invés de levar um pãozinho, levar 2, a nossa gratidão, porque senão vai sobrar. Eu quero convidar o Sebastião, por favor, Sebastião. Senta um minutinho aqui, tá? Fique à vontade. O nosso convidado de hoje é autor deste livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Uma obra de peso para estudo, não é uma obra para simplesmente ler, é uma obra para estudar, né? E deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a lapela do livro. Sebastião Camargo se dedica intensamente ao estudo e à divulgação do ensino universal dos espíritos, ministrando palestras e seminários onde quer que o requisitem a sua presença. Apresenta o programa Despertar da Consciência pelas redes Mundo Maior, de TV, e Boa Nova, de rádio de Guarulhos, retransmitido para outras emissoras, mediante os estudos e pesquisas a que precedeu com base nas obras da codificação espírita e coligadas, trouxe a lume raciocínios que possibilitam uma compreensão mais ampla e veraz do Espiritismo. Sebastião Camargo possui um vasto acervo de áudio e vídeo. Os livros estão expostos ali fora, assim como os DVDs e CDs, certo, Sebastião? Nós vamos chamar a nossa irmã Sirlene, que fará a prece, para que em seguida nós possamos ter o prazer de ouvir nosso irmão Sebastião. Senhor Jesus, mentores dessa casa, que desde manhã
vem preparando tudo para nos receber. Que todos que aqui estão sintam-se abraçados pela legião de Francisco de Assis. A todos aqueles que aqui vieram buscar um tipo de ajuda para suas dores físicas, morais e espirituais. Saibam que neste momento a espiritualidade maior já trabalha em cada um de nós. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos essa ajuda. Senhor, te agradecemos por essa maravilha que é a doutrina, que nos esclarece, que nos conforta, que nos dá ânimo, que dá coragem, e que somos agraciados a cada palestra, a cada passe, a cada vez que aqui adentramos. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá todos os dias. A bênção da saúde, do trabalho, de termos uma família, seja ela desajustada, toda certinha, mas é aquela que nós precisamos ter. Obrigada, Senhor, por termos um lar para voltar, por termos inteligência, por termos tido coragem de estarmos aqui hoje. Que possamos, Senhor, encher os nossos corações de ensinamentos que o nosso irmão Sebastião aqui veio nos trazer hoje. E que possamos não ficar só na teoria, mas arregaçarmos as mangas e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que possamos, Senhor, nesse instante, nos colocarmos na situação de doadores que somos e doarmos as nossas melhores energias de amor e de solidariedade a todos os irmãos que aqui não estão hoje, que estão nas marquises, embaixo de chuva, que estão perdidos no mundo das ilusões, que estão no mundo das drogas, do álcool. Aos nossos irmãos que nesse momento se restabelecem do corpo físico nos hospitais. Aos nossos irmãos que erraram e pagam por seus erros, reclusos nos presídios desse Brasil afora. Que as nossas vibrações de amor possam chegar a todos eles, pois somos todos irmãos em Cristo. E é esse amor que nos faz melhor. Que Jesus amado esteja conosco até o término dos trabalhos desta noite e quando retornarmos aos nossos lares também. Que assim seja. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos recebe como um lar de esperanças. Nos transmitem as instruções como uma universidade de almas e motiva-nos para a autocura como um grande hospital de misericórdia. O tema de hoje: tudo é possível àquele que crê e ama. Não sei se houve um exagero de Allan Kardec ao anotar tudo, mas creio que não, por tratar-se do bom senso encarnado e, ao mesmo tempo, do autor da fé raciocinada, do precursor da fé vivenciada e do beneficiário da intuição aprimorada. De modo que, se eu me conheço, se eu sei quem sou, de onde vim, como vim, para onde e como vou, fácil é, a partir das informações do próprio Cristo,
e entender que somos deuses. E não só isto, o reino de Deus está dentro de nós. E se o reino está, Deus e o Cristo também estão. E segundo Emmanuel, na lição Renúncia da obra Irmão, por Chico Xavier, o Evangelho do Cristo está nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração, que para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho trata-se de um repositório de força, vitalidade e vida, ou seja, de uma lei, de uma matéria-prima, que sobre a regência dessa lei, a matéria-prima transforma-se em vida. De modo que, para Bezerra de Menezes, em Páginas Esparsas, volume 2, e para Miramês, em Força Soberana, o Evangelho está em tudo. Está no ar, está no espaço, para o espírito Caena, está nos peixes, está nas aves, para o espírito Sheila, está em cada reino. Ou seja, o Evangelho é uma força que gera e nutre o pão da vida e, ao mesmo tempo, a lei que organiza e mantém o caminho da verdade e da vida. Gostaria de trocar algumas confidências e ideias com vocês neste dia. Não sei se você lembra, não lembro também, eu faço questão até de não lembrar, se foi a última ou a penúltima vez que proferimos a palestra aqui. Tínhamos sido visitados por um processo cancerígeno que destruiu o osso de nossa mandíbula, dos 2 centímetros que temos do pé do dente até a base, eu fiquei com 2 milímetros. E no dia da palestra, a cirurgia foi terminada às 3 horas da tarde. Ainda estava sangrando quando aqui chegamos, e o anfitrião disse-nos que eu falasse pelo menos 1 hora. A espiritualidade precavida escalou um segundo palestrante que não entenderam por que esta casa, com a organização que tem, agendar 2 palestrantes no mesmo dia. E ele ficou a postos e conseguimos falar, e a partir da nossa fala houve uma cicatrização espantosa, a recuperação da estrutura óssea em sua totalidade, os 2 centímetros de altura, ele ficou um pouco mais expenso na espessura, e ganhamos, por conta disso, todo o tratamento gratuito, os implantes, etc. E não só isso, já aconteceu conosco para provar que tudo é possível. Numa plateia um pouco mais vasta do que esta, em torno de 1.200 pessoas, quando eu pego o microfone, a voz ficou lá em casa, não tinha. E o tema era exatamente este. E ainda, por cima, parece que naquele dia, parece que a fé também estava ali na esquina, estava querendo me abandonar. Mas eu a convoquei, porque a fé é um sentimento que nasce com o homem, segundo Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E naquele momento, eu evoquei esta consciência do que sou e lembrei-me pelo menos de Camille Flammarion, que em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E eu mentalizei uma garganta, cordas vocais, tudo novo da melhor qualidade. Mais ou menos 30 segundos. E a voz voltou como se nada tivesse acontecido e falamos em torno de 1h15 sem nada acontecer. E eu poderia citar centenas e milhares de casos
com amigos, com crianças, mas não vou fazer isto para hoje. E eu estou confuso ainda com aquele parágrafo que consta no Homem de Bem, o primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Mas também na questão 918 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece. Que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se fez a outrem tudo que gostaria que ele fizesse. E eu quero saber do início desse parágrafo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Agora ele interroga a sua consciência. E o que é consciência? Para Hernani Guimarães Andrade, a consciência olhada por fora, quantidade. E nesse quesito, Joana de Angelis narra na obra Encontro com a Paz e a Saúde e o Amor como Solução, que essa consciência tem quase a idade do universo. Tente imaginar. E ela não estava falando da teoria do Big Bang, da criação. Para a autora, a consciência é a soma de todas as nossas vivências. Mas se olharmos de dentro, a consciência é aquilo que já conseguimos fazer por vontade própria, em obediência às leis, apesar de uma infinidade de experiências não aprimoradas, é o que eu já consigo fazer por mim mesmo. Por exemplo, quantas criaturas acusam a mente como se ela fosse o nosso tormento? Outros acusam os pensamentos. Outros ainda as emoções. Mas até onde me consta, conforme Joana de Angelis, a mente é uma emanação do espírito, da consciência. Um laboratório, como uma indústria, e dentro da indústria o seu laboratório. E até onde me consta, o laboratório não dá ordem para os químicos, ou para quem vai trabalhar por lá. E ao mesmo tempo, para André Luiz, o pensamento é uma capacidade criativa em ação. Mas para Allan Kardec, quem define o que vai ser pensado é a inteligência. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, é que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais. A matéria-prima de um lado, a lei de outro lado. Se a inteligência, a nosso benefício, temos pelo menos três. A inteligência intelectiva, a inteligência emotiva e a inteligência espiritual. E a síntese das três, a inteligência ética. De modo que, se eu tenho a noção do que é o meu corpo, do que ele é constituído, eu vou dar um alimento para a recomposição da estrutura óssea que não tem nada a ver com a sua necessidade? Por exemplo, quantas pessoas tomam leite pensando que ele é rico em cálcio? Quais leites? Vou colocar no plural. O materno, que é considerado o melhor dos alimentos, mas é o melhor ou pode ser o mais tóxico se a mãe estiver descompensada? É ciência. Ao mesmo tempo, se imaginarmos o leite do animal ou da vaca criada natural, da búfala, da vaca, da cabra, etc. Natural, com elementos naturais, sem violência hormonal ou nas ações, sem a ureia, sem nada.
Mas aí eu começo a imaginar o leite pasteurizado, a temperatura altíssima e depois baixíssima, que mata mais de 60% das vidas úteis ao corpo. Aí eu começo a imaginar o zero gordura, o desnatado, a placa de alumínio dentro da embalagem e o formol, a soda cáustica e etc. E eu fico imaginando ainda ele aquecido no micro-ondas, que detona 99% de tudo que é vital nos alimentos e transforma vários em cancerígenos. Isso tem cálcio, com todo respeito? Agora, quando falamos da couve, do brócolis, do espinafre, das folhas verdes de um modo geral, que são riquíssimas, e após 1 hora de sua ingestão consciente, auxiliá-las com a vitamina C de um suco de laranja espremido na hora, porque 1 hora depois é prejudicial ao corpo, porque não tem mais nada útil ao corpo. Meia hora já perdeu 75%. E com a consciência, porque para Allan Kardec, fé é conhecimento de causa. A fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu devo acreditar. Eu acredito como o meu corpo funciona porque eu estudei anatomia, porque Allan Kardec fez o dever de casa, estudou anatomia, fisiologia e várias outras ciências correlatas, como a biologia, a química, a física, a astronomia, magnetismo, mais de 30 ciências correlatas. E o Espiritismo trata da origem da vida, da sua natureza, como houve o processo de individualização desta vida e qual será a destinação dessa vida. E eu não sei se Kardec equivocou outra vez, porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, que segundo o Espírito Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, os Espíritos, é o maior tratado de física quântica que conhecemos. E sintetizando no final da resposta, tudo cresce. A cadeira que vocês estão sentados, inclui nesse tudo? O assoalho que vocês estão pisando? O microfone que eu estou segurando? A roupa que está me protegendo? Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é a base do fluido universal, segundo Kardec, fluido universal que se transforma em matéria mental que se transforma em bioenergia no mundo subatômico, que vai culminar nas forças atômicas, átomos físicos que, segundo Hernando Guimarães Andrade, vão evoluir-se até transformar em psiátomos, e psiátomos individualizados é que formam o espírito, o ser imortal, que não morrerá mais na forma. E para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, é o espírito, o princípio inteligente, a nossa matéria-prima. Ou seja, quando pensamos, de acordo com a informação de Leon Denis, nós estamos atraindo uma porção de princípios inteligentes. Agora, quantos princípios inteligentes estão na nossa couve? Se eu sei que com as minhas mãos, amorosa e delicadamente, se eu rasgar as folhas e intencionando para mostrá-la o porquê eu estou fazendo isto, eleva-se o estado consciencial da couve e a clorofila chega ao seu mais alto nível. Mas se eu partir para cima da couve com a faca e sem falar o que eu pretendo para com ela, as forças vitalizadoras fogem. Se duvidar disso, estude Hermínio Correia de Miranda, em especial na obra Nossos Filhos São Espíritos, e veja o que acontece com os ovos quando eles percebem que um deles caíra no caldeirão de água fervente e passa a informação para os demais, e os demais desmaiam. O desmaiar significa a consciência governadora da proteína do ovo saiu. Ficou apenas a massa densa. E eu fico imaginando agora com Leon Denis,
A vibração de um pensamento, segundo a inteligência que o modela, auxiliada pela imaginação, porque a inteligência e a imaginação dão forma ao pensamento. As emoções ou sentimentos qualificam o que estamos pensando. As palavras, segundo Joana de Ângeles, os colocam em movimento, e as atitudes lhe dão a direção. A vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ou de uma palavra, e atrai tudo que for semelhante. E à mesa de refeição, a maledicência é a bola da vez. Quem comenta o mal contribui para a sua expansão. O Evangelho segundo o Espiritismo. O mal não merece comentário em tempo algum. Agenda Cristã de André Luiz. Porque todas as vezes que pensamos, colocamos o nosso universo em ação. Porque para Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 76, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. E a cada 24 horas, segundo Joana de Ângeles, elaboramos uma média de 95 mil pensamentos, qualificados pela nossa emoção ou pelos nossos sentimentos, estruturados pela nossa inteligência, auxiliada pela imaginação. Mas para onde vão? A partir do momento que eu coloco um pensamento em ação, conforme Kardec em Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, eu entro em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo, e com todos os seres em todos os mundos. E André Luiz alerta-nos em Mecanismo da Mediunidade. Todos os seres que pensam como pensamos estão conectados a nós. E não depende de distância espacial, depende de frequência vibracional. E Kardec desafia-nos. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado. E agora eu creio que vocês não faltaram às aulas de química, de física, de biologia. E o que eu vou dizer, vocês já sabem. Acreditam que já foram um átomo? Porque logo aqui vizinho, em Mirassol, eu não sei se ele nasceu aí, Adelino da Silveira nasceu em Mirassol. Ele narra no poema Jornada, está aqui no livro: fui átomo, fui vegetal, fui animal, estou homem, estarei anjo e etc. Então, se fomos, onde você guardou as informações de quando você foi átomo? Você lembra? O éter cósmico, segundo Bezerra de Menezes, em Dramas da Obsessão, com Ivone do Amaral Pereira, ele narra que o éter cósmico, a semelhança do que acontece hoje com os HDs virtuais, que nós chamamos de nuvens, grava uma cópia de tudo que você fez, desde o mais ínfimo ser atômico. E se você pensa que perdeu a outra cópia que está em sua consciência, também indestrutível, então você tem uma na sua consciência e outra no éter cósmico. Se eu não conseguir consultar a minha consciência, como nos ensina Allan Kardec na Revista Espírita, como fazer isto, eu posso, numa proposta enobrecedora, começar uma oração, conforme Kardec nos ensina também. Em cada palavra eu vou revelar uma intenção, e mediante a intenção enobrecedora, eu vou enviando e-mails psíquicos, que vão sendo analisados, e as inspirações instrutivas vão chegando aos meus cenários psíquicos, emocionais, físicos.
Então respire um pouquinho, tome ar, é hora do mergulho. E conforme o poeta, o autor, o poço não é tão fundo. Veja, onde está escrito que a medicina humana ou acadêmica inventou algum modo e os laboratórios para a cura de alguma coisa do nosso corpo físico? Se vocês me disserem, doutor Aguinaldo, pode ficar à vontade, por ser um mestre e sabe disso, o máximo que a medicina faz, aliviar os efeitos, por mais belos que sejam os profissionais, por mais que eles tenham jurado e cumprem 100%, porque, segundo os espíritos, menos de 5% cumprem o juramento de Hipócrates, o pai da medicina. Diga-me qual das terapêuticas alternativas que nos prometem a cura sem a nossa mudança? Quais os espíritos que narram que têm o poder de nos curar sem que mudemos o nosso comportamento? E lembrem do próprio Cristo, a sua fé te curou. Nunca afirmou, eu curei você. Se somos deuses, temos condições de consertar o que estragamos. Porque Deus, o cósmico, Ele é onipotente. Se tivesse alguma coisa de errado ou equivocada com a minha programação encarnatória, Ele é onipotente. Ele pode fazer o que for necessário para mudar isto. E ao mesmo tempo, Ele é onipresente, Ele está em mim. Ele sabe o que está acontecendo comigo porque é onisciente. Ele está na cena. Então existem balas perdidas? Ou cada uma tem o CPF de alguém? Existem catástrofes punitivas? Quantas vidas são dizimadas em nosso organismo biológico em um segundo, quando estamos enraivecidos? Às vezes bilhões. E o que eu quero dialogar com vocês, toquem em vocês mesmos, em qualquer parte do corpo. São tecidos. E quem se uniram, ou quem se unira para construir esses tecidos, foram as células. Mais de 600 trilhões, segundo o Deepak Chopra, na atualidade. E os elementos que sustentam esse corpo não são células do sistema imunológico, são os vírus, são as bactérias, são os vermes e os micróbios e outros microelementos. São eles que formam mais de 90% da massa física, 10% mais ou menos células humanas, e elas são sustentadas por aqueles elementos que nós matamos. Porque temos a coragem, porque não tivemos o cuidado de estudar Louis Pasteur, que foi desbancado por Claude Bernard em sua época, porque ele afirmou que eram as bactérias, vírus ou micróbios que geravam as doenças. E Bernard não são eles, são os ambientes. Eles se revoltam contra nós. E quando eu compreendi essa realidade, nunca mais tomei remédio. Agora não faça isso, se não sabe o que está fazendo. Porque eu tomava de 23 a 25 doses e quase tudo de tarja preta. Fui ao meu psiquiatra, a neurologista que hoje trabalha aqui em São José do Rio Preto, a doutora Lúcia Helena, uma profissional acima da média, e fizemos um planejamento. Eu teria que mostrar resultados, e eles iam diminuindo a medicação, e até zerar.
e já vai fazer 22 anos. Tudo é possível àquele que crê e ama. Na questão 560 do Livro dos Espíritos, Kardec traça o roteiro. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E Kardec, no Livro dos Médiuns, mais exatamente no item 130 e 131, mas começa no 126, ensina-nos a criar os átomos, a combiná-los e transformá-los em alimentos, em medicamentos. Ensina-nos a interagir e alterar a estrutura da água de um copo ou outro recipiente. Mas ensina-nos também a magnetizar a água do próprio organismo, do nosso organismo. E deixou grafado na Revista Espírita de 1868, no primeiro artigo do mês de novembro, que numa reunião de estudos como esta, nós nos assistimos entre si. Quem está melhor vibracionalmente auxilia no equilíbrio de quem está menos. E ao mesmo tempo assistimos espíritos desencarnados mais necessitados do que nós. E somos assistidos por espíritos mais iluminados do que nós. Nessa questão, ou nesse artigo, melhor dizendo. E na obra A Gênese, no capítulo 14, numa reunião de estudos onde os pensamentos convergem para o bem, para a harmonia, as perdas fluídicas são repostas no estudo. Mas se não recebermos o passe, e de preferência individual, e de preferência com vários médios à minha volta, nada aconteceu. É assim? Trazemos a garrafinha de água às vezes, e abrimos para que os espíritos possam colocar os fluidos. Eu não lembro das mais de 400 cirurgias que eu fui beneficiado com elas quando fui desenganado, de eu ter deixado a porta aberta para os espíritos entrarem lá pelas 10, 11 horas da noite, que eram os horários. Nunca lembrei que eles pediram isto. Lembro sim, no Livro dos Médiuns, que um espírito primário, enfiando a sua mão fluídica num cofre de 20 centímetros de aço maciço e apalpando algo dentro do cofre, desmaterializando este algo, trazendo a energia para fora e reordenando ela aqui fora. Aí você não sabe por que some algumas coisas de vez em quando. E nós precisamos deixar a garrafa destampada, porque senão não fora colocada os fluidos. E não percebemos que quando tocamos na água, basta meio segundo para eu transformá-la em veneno, dependendo de como estou. Os medianeiros, os espíritos se esforçaram e nós pensamos que são eles os responsáveis pela nossa cura. A água magnetizada alivia, mas não resolve a nossa problemática. A bioenergia vitaliza, alivia, motiva, mas não resolve. Se afastarmos os maus espíritos, se não mudarmos o nosso comportamento, muda-se as companhias. E não resolve, segundo Allan Kardec. Os únicos meios para afastar os maus espíritos, segundo ele, a oração fervorosa, ou seja, saber o que está fazendo quando ora. E o esforço para a mudança moral. E ele termina dizendo: quer se livrar dos maus espíritos, se una aos bons. E oração para Joana de Ângeles é iluminação de dentro para fora. Para Leon Denis, oração é poder, é vibração, é energia. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E quando a mente de quem ora vincula-se à mente de um benfeitor,
Nesse círculo de permutas incessantes, juntos, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação de minha alma e para a iluminação de minha consciência, que é a minha totalidade. André Luiz. Oração é força, ação é serviço, segundo Emmanuel. Nós vamos orar na câmara lenta, sem fechar os olhos e sem diminuir a luz, porque não tem nada a ver com oração, nem olhos fechados, nem luz apagada. Depende de valores empenhados, de inteligência lúcida e de propósitos enobrecedores. Porque todas as vezes que pensamos, segundo Joana de Ângeles, interagimos com todas as nossas vivências e com todos os seres em todos os mundos. E quando interagimos, segundo as intenções, permutamos valores e experiências. E em nosso caso em especial, estamos em nosso laboratório mental. Porque quem pensa é a alma, a consciência, o espírito intui. E intuição, eu sou. Razão, eu penso que sou, ou estou. Então, quando eu começo a imaginar, conforme um amigo muito querido, o professor Hugo Filástica do Nascimento, professor de medicina por mais de 45 anos, se eu não sei o que faz uma célula do meu fígado, o que é que eu vou dizer a ela? Porque eu posso, em pensando, interagir com a sua consciência que está imersa no neoplasma, ou fazendo parte dele, o núcleo celular, o DNA. E ao mesmo tempo, segundo Joana de Ângeles, quando pensamos, o nosso pensamento reflete de imediato no citoplasma de tudo, em tudo que está fora do núcleo e dentro da membrana celular. E ainda mais, o nosso pensamento mergulha nesse citoplasma e mergulhado e fazendo parte dele está o citoesqueleto, que dá forma e movimento à célula. Se eu vacilar, no download você me ajuda. E dentro desse citoesqueleto existem os microtúbulos, a semelhança da nossa mente na célula. E dentro dos microtúbulos, a ciência acadêmica atual já reconhece o que a ciência espírita já reconhecia há muito tempo. Tem uma energia vibrante como uma fonte inesgotável e inestancável, chamada dentro deles também com o nome de plasma, mas não o plasma sanguíneo, um plasma à semelhança do fluido cósmico ou universal. E quando eu penso, eu estou expressando a minha consciência e transformando a minha consciência, porque o Evangelho está lá. E eu estou colocando o Evangelho em ação como vitalidade, para transformá-lo no plasma e carreá-lo para o interior dos microtúbulos. E ao mesmo tempo, eu posso estar gestando alguém para ordenar melhor o corpo, os hormônios, mensageiros. Nesse sentido, eu vou colocar em ação a lei que rege o amor no Evangelho, a força. Posso criar hormônios para melhor administrar o meu corpo, tanto o corpo físico com hormônios físicos, quanto o perispírito com hormônios psíquicos, segundo André Luiz. E eu estou interagindo com esses microtúbulos. Se eu tenho intenção de reconstruir a minha célula, ele se transforma no construtor, chamado centríolo. Que é a minha intenção, porque me falaram, o doutor Aguinaldo me falou, que o regime intermitente é fantástico para nos auxiliar na autocura. Mas ele me disse também que se eu deixar de comer por 6 horas, 12 horas, 16 ou 24,
eu preciso estar criando os elementos com a mente para manter as células de um modo diferente. Não é negar o alimento físico e após tais horários eu voltar a fazer as mesmas coisas, porque não vai resolver coisa alguma. Mas eu continuo criando a vitalidade e ao mesmo tempo a lei que reordena. E quando assim ajo, eu abasteço as minhas células com as forças vitais, segundo André Luiz, e ao mesmo tempo com as forças normatizadoras, segundo o autor, em Evolução em Dois Mundos. E esses centríolos edificados podem construir qualquer organela, porque veja quando ocorre o regime intermitente. Vai escasseando as forças que estavam armazenadas no aparelho de Golgi e em outros arraiais. E quando escasseiam o energismo, as organelas mais fortalecidas começam a comer, se nutrir das mais enfraquecidas. E eu preciso criar outras, porque do contrário, as células vão morrer. E se eu exceder no tempo, as células começam a comer umas às outras, aí adoecemos. Mas se obedecer à orientação médica, fazendo a coisa correta, e no intervalo usar a boa música, leia Kardec, Leon Denis, e veja o efeito terapêutico da música em nossas vidas. Fizemos um seminário inteiro, juntamente com Margarete Áquila, conhece? Musicista, psicanalista, espírita, ufóloga. Eu falo que ela é um objeto não identificado. Ela fez a parte científica, nós fizemos a parte filosófica com Kardec, falando do espírito Rossini, e com Leon Denis. Eles narram, em especial Rossini e Leon Denis, que a música que nós estávamos ouvindo e poucos prestaram atenção é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. Orar tem uma potência, cantar tem 2 vezes a potência, segundo Santo Agostinho. E quando a mente coloca em ação, na pauta universal da melodia que vai ser executada, começa de suas mentes a ser exteriorizadas as energias ou seus eflúvios, que se transformam em cores, em vibrações, em sons. Então os nossos pensamentos se transformam em cores, dependendo dos sentimentos, em vibrações, em sons. Embalado por uma boa música, antes eu posso acalmar o meu corpo com a respiração, e o Evangelho está no ar. Quando eu inspiro, eu estou trazendo o Evangelho para acalmar as minhas emoções. Dentro das narinas tem sensores sutilíssimos, e quando inspiramos pelas narinas e expiramos pelas narinas, esse energismo, esta força vital inerente ao Evangelho, que está em tudo, está sendo carreado através do ar, já mergulha no campo vital, atinge o emocional, pacifica o campo mental, segundo Miramês, Emmanuel e o mestre Yogananda. O Evangelho está no ar, e eu coloco o Evangelho que está em mim para potencializar o Evangelho que está em tudo e sendo carreado para dentro de mim. Ao mesmo tempo que o corpo se pacifica, o emocional, o psíquico, o mental, eu estou criando novas possibilidades e interagindo com as minhas células e enviando um novo material.
Se tiver dificuldade, exercite o relaxamento. Só consegue relaxar quem sabe respirar. Se ainda permanecer a dificuldade, aprenda a concentrar. Quem sabe relaxar, consegue concentrar. E se aprendeu as 3 coisas, com facilidade sairá do corpo para meditar, para entrar em conexão com a própria essência consciencial e com a essência cósmica. E com poder de atuação, vai abraçar o centríolo e criar um ribossomo, para interagir com a consciência da célula e reprogramar o próprio DNA, que é o cronograma organizacional da mesma, segundo Joana de Ângeles. E quando assim fazemos, esse ribossomo interage com a adenina, guanina, timina e citosina e forma os genes. E juntos, a consciência que tornaram-se una, gestam o aminoácido. Se ele não encontrar nas mitocôndrias as partículas da glicose que deveria ter sido canalizada pelo alimento saudável, eles próprios se transformam na proteína. Se encontrar a matéria-prima, eles transformam-se na consciência organizadora da mesma. E a partir do auxílio desses aminoácidos e o medianeiro ribossomo que se une ao retículo endoplasmático, transformando nas indústrias, com o nome de retículo endoplasmático liso, agora nós criamos os elementos para, no intervalo do jejum intermitente, nutrir de fato as nossas células e curar o corpo, atingir o peso ideal. E fizemos isso. Conseguimos baixar de 97 para 75 quilos em 20 dias. Saber o que está fazendo. Agora, se eu fizesse isso sem ciência, sem consciência do que eu faço, eu poderia ter matado o meu corpo. Ele poderia simplesmente ter parado de funcionar. Tudo é possível àquele que crê e ama. E tudo que eu estou falando, vocês sabem. Porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que já sabemos. Fazer é demonstrar que nós sabemos. Mas normalmente sabemos orar e terceirizamos a oração. E Joana de Ângeles, como eu disse, orar é iluminar-se de dentro para fora. Tem como eu fazer isso por você? Eu posso enviar para o seu universo forças e estímulos, segundo a autora. Agora, a sua oração pode resolver o seu problema. A minha vai gerar estímulos para que você resolva. O meu amor, carreado pela oração ou pelas ondas vibracionais dos pensamentos, com o nome de oração, pode levar para o seu mundo, ou para o mundo de vocês, forças e estímulos. Mas somente quando vocês passarem a amar, segundo a autora, em garimpo de amor, quando ela fala da cura pelo amor, somente quando eu amo, sim, incondicionalmente o meu semelhante, agora eu curo o corpo. E se estou saudável, jamais adoeço. O amor, segundo a autora, é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E quando inspiramos, estamos canalizando uma infinidade de seres compondo as estruturas vibracionais, as forças vitalizadoras e as inspirações canalizadas pelas mentes alinhadas ao propósito enobrecedor, vindo de outras mentes. Ou quando, num processo de introspecção, no exame de consciência, eu consulto a minha própria consciência, usando de honestidade para comigo, para com a minha consciência. E além da honestidade,
exercitando a humildade, reconhecendo a minha própria ignorância, para que ela possa fecundar-me naquilo que careço. E ainda além, eu uso de sinceridade, demonstrando a ela que eu quero capacitar-me, sou eu que quero construir a minha obra, não quero mais ser um pedinte. E quando termino o exercício, o diálogo, a introspecção, o exame de consciência, na ação eu sou fiel ao meu propósito. E se eu for fiel no pouco, ela vai aumentando, como o próprio Jesus prometera. Se fores fiel no pouco, eu te darei intendência de coisas maiores. E na ação eu preciso de mais alguma coisa. No meu caso, em particular, eu quero ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Mais pacífico diante da ferocidade em certas situações que a vida propõe. Mais sereno diante das perturbações ou dos desafios que a vida propõe. Mais saudável vivendo em harmonia com as leis e respeitando a vida em todas as suas expressões. E mais feliz pela consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido, a certeza que fiz o máximo do mínimo que me fora confiado. E ainda uma pauta: alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras. Alegria, esperança e gratidão, segundo a ciência acadêmica, fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. E finalizando a nossa fala e a nossa pauta, eu preciso de motivos. Eu intenciono, além da minha subsistência, ofertar um substrato vitalizador para quem me procurar. E através dos meus exemplos, uma força exemplificadora e ordenadora daqueles que se dispõem a melhorar-se. E fazer isso com uma só consciência: eu estou servindo como um privilégio que o Cristo, que Deus me concedera, de servir pelo prazer de ser útil. E assim fazendo, sem esperar gratidão, recompensa, pagamento ou aplausos, eu encontro em mim mesmo, segundo Emmanuel, os recursos para a solução de todos os problemas. Tudo é possível àquele que crê e ama. Muita paz, muito obrigado a todos. Agradecemos ao nosso irmão Sebastião Camargo pela belíssima exposição, marcada naturalmente por informações que comumente não são trazidas para nós, mas que naturalmente fundamentam coisas que nem sempre é do nosso conhecimento. Muito obrigado, Sebastião. Que Deus te abençoe para que você continue na sua tarefa, auxiliando-nos a todos. Doutor Aguinaldo, antes do doutor Aguinaldo fazer a prece, para em seguida participarmos do passe, lembrá-los mais uma vezinha do pãozinho da terça-feira. Tá ok? Muito obrigado. Eu estava ali ouvindo o nosso Sebastião e lembrando de alguns aforismos que retratam uma verdade. Quem canta, seus males espanta, não é? Mente sã, corpo são. E, como ele colocou, tudo pode aquele que crê, não é? Então, infelizmente, quem não veio aqui hoje perdeu
uma senhora palestra. Da próxima vez a chuva não vai obstacularizar, sabendo que foi um presentaço que ele nos trouxe. Então agora nós vamos meditar sobre tudo que ele trouxe, vamos dinamizar a nossa consciência, moldá-la dentro das propostas crísticas e vamos orar, objetivando entrar em sintonia com o alto cada vez mais e obter os recursos que promanam da divindade a nosso favor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males que possamos fazer e que venhamos receber. Porque vosso é o reino, vosso é o poder e toda a glória para sempre. Assim, Pai amado, nos comprometemos com o Senhor, através desta prece ensinada a nós outros pelo seu Filho amado Jesus. Forma mais direta de contactarmos com o Senhor, na condição de filhos, extremamente limitados e necessitados do seu irrestrito amor. Por conta do reconhecimento do seu valor, nos postamos simbolicamente de joelhos para hipotecarmos solidariedade à construção do universo, dentro das nossas mais profundas dificuldades e limitação. Da mesma forma que agradecemos imensamente tantas bênçãos derramadas sobre nós, até aquelas que não temos nem capacidade de vislumbrar, que por conta da sua irrestrita misericórdia nos dá o ensejo de continuarmos vivendo no plano físico e no plano espiritual para objetivarmos a nossa volta e no reencontro com o Senhor, desprovidos das imperfeições que estão agregadas à nossa alma. Ainda aproveitamos a nossa oração para pedir ao Senhor que envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados, no seu imenso amor, como Pai, como Criador, que nos conhece a todos pelo nome, sabendo quantos cabelos nós temos em nossas cabeças, nas nossas reais necessidades, nem carecendo a nossa prece, uma vez que tudo está regiamente organizado pelas suas leis, no atendimento a cada um de nós, de acordo com as nossas reais e respectivas necessidades, na certeza de que tudo podemos contar com o Senhor, com a espiritualidade amiga, com seu Filho amado Jesus, o terapeuta divino, que deu para nós todas as soluções para as nossas mazelas, bastando apenas que consultemos e vivamos o seu Evangelho de luz,
o roteiro libertador que nos mostra o caminho de volta ao seu seio de amor. Pedimos a permissão para o encerramento das nossas atividades, ainda pedindo pelos nossos médiuns, por todos os nossos assistidos, encarnados e desencarnados, que possam nessa noite serem agraciados com as vibrações emanadas das mãos dos nossos irmãos encarnados e de nossos trabalhadores espirituais que primaciam os nossos trabalhos. Que a paz do Senhor possa envolver o nosso planeta, agregando os seus filhos numa atmosfera de paz, como dinamizando o nosso país em direção à luz, à pátria do Evangelho, coração do mundo. Obrigado, Senhor, e que assim seja.